Sejam bem-vindos a mais um Pod Coach. Eu sou a Damares Alfredo. Estou aqui com os meus amigos Jefferson Tolentino, Igor Fernandes e Dione Palmeira. Jefferson, comece se apresentando. Olá, boa noite. Eu sou o Jeff Tolentino, eu sou coach especialista em produtividade, resultados e execução. Eu ajudo líderes e profissionais e empresários a destravarem seu próximo passo através de um método comprovado, com clareza de objetivo, prática simples e resultados consistentes. É um prazer estar com vocês aqui de novo nesse segundo episódio do Pod Coach, nessa segunda temporada. Obrigado. Seja bem-vindo, viu, Igor? Olá, boa noite. Eu sou Igor Fernandes. É um prazer estar de volta com vocês aqui, respondendo e participando dessa nossa conversa. Eu sou um coach de propósito de vida para quem está se sentindo perdido, para quem está se sentindo desconectado, né? Te ajudo com clareza, te ajudo com um caminho mais alinhado para você. Muito bom. Dione? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Johnny Palmeira, eu sou coach de carreira e liderança, estrategista em posicionamento, e eu ajudo os profissionais experientes a eliminarem a dúvida e voltarem a seguir na sua carreira com alta performance. Muito bom, muito bom. No último episódio, nós falamos o porquê as pessoas travam na hora de decidir, e hoje a gente vai falar o que acontece quando as pessoas não decidem, né? E a gente falou muito ali que decidir já é uma decisão, né? E o Jeff trouxe a frase que. Como que é, Jeff? Me recorda na memória a sua frase Decidir, do a tomar de decisão é a episódio? melhor decisão. Tomar decisão é a melhor decisão. E para a gente começar, na prática, vocês veem as pessoas errando por decidir ou sofrendo por não decidir? Deixar a Dione Eu começar vejo dessa mais vez. sofrendo por Ou não Igor. decidir. Oi? Vai lá, Igor. Ah, desculpa, Igor, desculpa te interromper. Eu A vejo bola é mais com hoje as você. pessoas sofrendo por não decidirem, Ok. por não No decidirem, seu não mundo é por saírem da não sua zona de decidirem, conforto. tá? Você, Dione. Eu acho também que as pessoas sofrem mais por não decidir. E esse não Não decidir. decidir é aquela coisa você vai para casa, você fica o dia inteiro, né, sem tomar uma decisão, e você fica exausto no final do dia, porque o seu cérebro fica te cobrando, além de tudo, que você não decidiu. Boa. E você, Jeff? Para mim, a indecisão ela cobra juros. Ela cobra juros, às vezes, emocionais, né? Então, a indecisão, ela impacta em diversas esferas, né? Na emoção, na nossa energia, na nossa autoconfiança, né? Quando a gente é uma pessoa que não consegue decidir, de alguma forma impacta na nossa autoconfiança em fazer as coisas. E na produtividade, né? Porque se você não decide, você acaba empacando de alguma forma, né? Então, se fosse para traduzir tudo isso aqui, eu acho que a indecisão hoje, de alguma forma, ela cobra juros de você. Eu estou dizendo emocional, mas pode ser em diversas esferas, de acordo com a sua vida. Sim. É, a Dione trouxe uma questão, e até no nosso último episódio eu ia comentar sobre isso e acabou passando, que é do nosso cansaço do dia a dia, porque assim, a gente não para perceber, mas hoje, como nós estamos imersos nas redes sociais, no celular e tudo mais, nós estamos decidindo o tempo todo. Nós estamos decidindo, porque um conteúdo que você assiste, você decidiu assistir. Um outro que você passa, você decidiu passar. Não é à toa que chega no final do dia, nós estamos com a mente cansado, porque foram muitas decisões que a gente tomou. E às vezes essas micro decisões que nós fomos tomando ao longo da nossa jornada, do nosso dia, da nossa rotina, é que também drena na hora de tomar uma decisão mais séria, uma decisão mais importante, uma decisão que vai impactar o nosso destino, a nossa vida, a nossa carreira. Isso faz sentido para vocês? Muito. Super.
Tem um dado que eu trouxe, que eu trouxe para discussão nesse segundo episódio, é um dado do Gallup, né? O Gallup é um Instituto Global de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Humano, né? E está bem conectado com o que a gente está falando aqui, onde ele traz que o engajamento global dos trabalhadores, ele caiu 20% em 2025, o nível mais baixo de 2020, e isso gerou um custo estimado de 10 trilhões de dólares em produtividade perdida, né? Caraca. Isso é Uau. 10 trilhões de dólares, é um bom dinheiro, né? E isso tem a ver muito com o que vocês, até na sua última fala aqui, Damares, né? Que provavelmente os trabalhadores, né, ou as pessoas no geral, acabam tomando decisões curtas, ou às vezes não produtivas, ou não qualitativas, e aí não investe esse tempo na decisão qualitativa, né, na decisão importante, né? Então, quando a gente trazendo outra informação que eu me lembrei agora, eu tinha visto uma pesquisa também, acho que foi a Microsoft que fez, sobre aplicativos feitos para produtividade, né? Hoje tem muito aplicativo, muita plataforma de produtividade. Isso, de alguma forma, impacta na maneira como a gente vai decidir o que a gente vai atacar primeiro, né? Ah, puta, eu vou atacar primeiro em cuidar da minha ansiedade com algumas plataformas de tecnologia que existem para isso. Eu vou atacar aqui na minha saúde, porque tem aplicativos XYZ para isso. Eu vou atacar em aplicativos que vão me ajudar a organizar a minha agenda. E tudo isso, na minha opinião, ele entra um pouquinho no que você explicou aqui, Damares, que é sobre as pequenas decisões que a gente vai gastando, né, para fazer pequenas tarefas ou pequenos movimentos na nossa vida, e isso vai drenando de alguma forma, evitando com que a gente tenha que tomar decisão importante, né? E talvez reflita um pouco nesse dado que a Gallup traz para a gente aqui, né, sobre o engajamento dos trabalhadores, né, no âmbito global, né? Então, Legal. a fase de decisão, de fato, ela impacta e muito na maneira como a gente vai entregar alguma coisa ou vai entregar algum resultado de alguma maneira. Legal. Jeff, 10 trilhões, é isso? 10 trilhões de dólares de produtividade Olha perdida. só, tem uma frase que ficou na minha cabeça desde do nosso último episódio, que é uma frase até impactante e tal, que é não decidir, é decidir por uma vida sem propósito. Cara, eu acho que esse Pesado mesmo. número é uma grande forma da gente medir isso, né? Porque essa é uma frase de impacto, mas ela é muito efêmera, ela é muito não tangível, né? Não mensurável. E esse número traz bem isso, né? Dá pra É, gente medir bem, né? é O quão imensura, né? É pesado imensura de é. alguma forma, né? Você não definir, não decidir. Excelente. Legal. Ô, Dione, na sua opinião, em que momento que as pessoas param de evoluir e nem percebem? Olha, eu estava até vendo aqui uma coisa que eu deixei aqui anotada para falar, que assim, que vai mais ou menos nessa linha do que você perguntou, né? Que ele fala assim, que no mercado atual, as habilidades têm prazo de validade cada vez menor. Então, assim, se você deixa de tomar uma decisão de né, evoluir, de buscar evolução, buscar autoconhecimento, buscar novas ferramentas, toda essa procrastinação na sua decisão tem um custo, porque você está deixando de se melhorar e isso, ao longo do tempo, você tem um tempo cada vez menor, porque assim, a evolução hoje em dia está muito Rápido. acelerada. Então, a gente sabe que quanto mais tempo você gasta para tomar uma decisão, menos você vai estar ali no mercado de trabalho sendo visto, se posicionando e fazendo as alterações que são necessárias para a tua carreira. Então, acho que a evolução aí traz esse contexto, né? Da perda aí de quando você não toma uma decisão. Legal, legal. E agora eu queria trazer um pouquinho para o jogo a questão da ansiedade, que a gente até comentou um pouquinho no nosso primeiro episódio da segunda temporada, né?
É, e é assim, né? A pergunta: a ansiedade, na visão de vocês, a ansiedade, ela vem da decisão ou ela vem da indecisão? Boa pergunta. Ela vem da indecisão. Baita pergunta. Eu acredito que vem da indecisão. E até uma outra frase de efeito aqui que trouxe aqui, que ele fala assim: a dúvida é o ladrão de tempo mais eficiente que o erro. Uau! Boa, boa. Quem é, É verdade. Johnny? Qual que é a Foi uma fonte? Você pode frase, repetir não a tem uma frase? fonte. Você pode Não repetir A a tem. frase, Diego? dúvida, A a dúvida. dúvida é um ladrão de tempo mais eficiente que o erro. Uau. É, uau, muito boa. E entra no que o Jeff trouxe na questão da indecisão cobra juros, né? Foi isso que você falou? Foi, foi. É Cobra por juros aí. emocionais, né? Ah, É, cobra juros emocionais. eu adorei sua pergunta, Damares, porque eu concordo com a Dione, eu acho que a indecisão gera ansiedade, mas se você talvez trazer para uma perspectiva sobre tomadas de decisão, será que talvez as tomadas de decisão, dependendo da tomada de decisão, não geram ansiedade também? Porque, por exemplo, a Dione trouxe uma boa reflexão no primeiro episódio, foi às vezes a decisão de não tomar decisão é uma boa decisão, ou é a decisão a ser Uhum, tomada, né? uhum, Só que quando você, depende da pessoa que segue essa linha, às vezes ela se defende, ou ela se defende, não, não é isso. Às vezes ela se coloca atrás disso, né? Eu vou tomar mais uma decisão de segurar, de jogar mais para frente. Só para pegar o exemplo que a Johnny trouxe, tá? Ah, jogar mais para frente. Ah, não é o momento ainda. Ah, não estou no momento perfeito. Ah, sabe? E às vezes as decisões que a pessoa toma é para ela continuar se mantendo numa zona confortável e ficar procrastinando a decisão real que ela deveria tomar para determinado caso ou determinado tema que ela tenha que fazer, né? E talvez isso também onere a ansiedade, né? De alguma forma. Que aí, isso que eu estou trazendo aqui, para mim, ele conecta com o que você falou no começo, Damares, sobre não tomar a decisão mais importante, né? E aí você ficar procrastinando isso de alguma forma, porque uhum. talvez você não está preparada, né, para tomar a decisão de fato, né? Então, eu acho que tem os dois cenários, na minha percepção. Tem o cenário da indecisão, esse para mim é o mais clássico, né? E talvez, dependendo da situação de vida da pessoa e as decisões que ela vai tomando, talvez ela pode jogar para frente uma decisão que deveria ser tomada e isso impacta também na ansiedade de alguma forma, né? Eu vejo dessas duas formas. Talvez num cenário de tomada, dependendo da decisão que você tome, talvez possa impactar de alguma forma na ansiedade também. Legal. Essa a linha de raciocínio do Jeff, para mim faz sentido pelo seguinte, de qualquer forma, a ansiedade, ela me conecta, me remete a desalinhamento, né? Porque quando não está alinhado, se você, por indecisão, você segura, você se trava, ela vai gerar ansiedade e ela não foi tomada uma decisão por não ter esse alinhamento. E se você toma uma decisão na impulsividade, na obrigação de tomar essa decisão, ela também não está alinhada. E Aí no aí propósito de novo, né? também vai te gerar ansiedade os próximos passos, É. né? Eles vão te gerar ansiedade. Então, de qualquer forma, eu acho que essa ansiedade ela está conectada, ela está ligada ao desalinhamento. Legal, legal. Agora, Dione, eu vou fazer a pergunta para você, e pensando no seu nicho, pensando nas pessoas que você atende, que é carreira, que é liderança, na sua visão, quais são as oportunidades silenciosas que as pessoas perdem por não decidir? Eu acho que as pessoas perdem muita coisa, né? Tipo, perde a oportunidade de fazer uma transição de carreira, de mudar de emprego, até mesmo de aceitar um cargo de liderança muitas vezes, né?
A pessoa fica naquela indecisão, ah, não sei se é o momento, não sei se estou preparado. É, então, tem muito custo, né? E tem o custo, como o Jeff falou, tem o custo também, o custo mental, né? Porque isso tudo você fica lá travado, você para com medo de tomar decisão, e aquilo vai te gerando ansiedade, vai te gerando uma angústia, né? Porque você fica naquilo, ai, mas eu podia, né? Ou então até toma a decisão e depois vê, né? Toma a decisão e aí vê que tomou uma decisão errada, por exemplo. Aceitou um cargo de liderança e não realmente não estava preparado para aquilo, ou foi promovido a um cargo de liderança porque é o natural, né? Quando você chega num determinado ponto da sua carreira, o próximo passo é a liderança, mas na realidade você não está alinhado com quem você é, com seus valores, com o seu perfil comportamental. Então, assim, você é um ótimo analista, você é aquela pessoa que vai ser analista para todo sempre. Tem pessoas que vão ser analista para todo sempre. Ela não quer um cargo de E liderança, tá ela não tudo quer bem, né? chegar E tá tudo e tá bem. tudo bem. E tá E tudo tá bem. tudo bem, entendeu? Porque assim, ela não quer ser líder, ela não nasceu para liderar pessoas, colocar um analista para liderar. É difícil, entendeu? O analista liderar pessoas, né? Então ele prefere ficar ali no mundo dele, lidando com os números, lidando com a excelência do trabalho dele, do que lidando com as pessoas e tendo que, né, passar por coisas que não está dentro do quebra-cabeça dele. Então, acho que tudo tudo vem da decisão, né? Vem da decisão que você toma. Legal, legal. Jeff, para você, quais são as oportunidades que você vê que as pessoas perdem por não decidir? Na sua área, Eu, tanto na área de vendas, quanto na área que você atende aí de produtividade, o que você... eu acho que uma coisa, eu acho não, um aprendizado que eu tive, somente por conta do coaching, eu já fazia isso, mas não era estruturado, né? E aí o coaching me ajudou a estruturar isso. Trazendo para o âmbito de vendas, por exemplo, todo vendedor acha que quando está próximo de fechar um negócio, por exemplo, acha que não tem mais o que fazer. Não, agora a gente vai fechar o negócio, a proposta já está lá com o comprador, ele já falou para mim que vai fechar e está tudo bem, né? O que eu quero trazer com isso? A partir dali, se você não toma uma decisão do que fazer, a partir do momento que ele te trouxe uma informação que está para fechar um negócio, você pode perder a oportunidade, porque não está nada garantido, ele não fechou o negócio com você. Não está nada assinado. Ele assinou? Já mandou o pedido? Já? Já está com o contrato assinado? Não, né? Então, partindo dessa premissa, para mim, sempre a gente tem o que fazer. Para qualquer situação que a gente tem na vida, a gente sempre vai ter o que fazer. Eu estou lendo um livro agora chamado o Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz, que é um cara ele foi um dos fundadores da Netscape. E ele coloca uma Como que é o frase no nome do livro, livro? o lado O difícil das lado? situações difíceis. O lado Tá. difícil das situações difíceis. E aí, eu tô no. Eu já li 80 páginas do livro, ainda não terminei de ler ele, mas tem uma frase lá que conecta com o que eu estou falando agora. Ele é um empresário, né, um cara de negócios, né? No começo do livro ele conta algumas passagens sobre dificuldades que ele teve, né, de empresas que quebraram na época do bug do milênio, no ano 2000, né? E aí, quando ele chegou num ponto lá, num cenário mais estável das empresas dele, um aprendizado que ele traz para o leitor é sempre se pergunte o que você não olhou, para onde você não olhou ainda, o que você não pensou ainda, né? E isso é uma tomada de decisão. Isso é uma tomada de decisão para você evitar de perder uma oportunidade, né? Quando a gente fala de negócios, fala da vida, fala de qualquer situação. Então, se você encaixar isso para você, que sempre tem algo que fazer, e se perguntar o que você não pensou ainda sobre o que você está fazendo, você se coloca de alguma forma num cenário desconfortável, né? E de uma forma você pensar também o que eu não olhei ainda, né? Qual que é o ponto cego que eu tenho que eu não olhei ainda? Você vai tomar uma decisão também, né? Você pode escolher ficar Ô, parado, Jeff, pode falar, E pode bem falar. difícil, né? não, pode concluir. É. Depois eu pego a Então, bola. você pode tomar uma decisão de ficar parado onde você está, porque aquilo já é o suficiente, ou você pode tomar a Uhum, decisão de pensar coisas que você, de repente, não pensou, né?
tem muita provocação que fazem também no âmbito geral. Assim, hoje a gente trabalha com coaching. Leia coisas fora do coaching, para que você tenha a habilidade de você pensar coisas fora da sua caixinha, né? E isso faz com que você possa pensar em coisas que você não pensou ainda, né? Isso para mim foi Sim, uma quebra de paradigma danada, porque assim faz você ficar mais olha, atento, mais alerta, né, do que você tem que fazer na sua vida, né? E se coloca numa situação desconfortável sempre, né? E evitar de sim. perder uma oportunidade, por exemplo. Pode falar, Dana. É que não, é que você trouxe essa questão muito bem colocada aí do livro da questão do ponto cego, e todo mundo tem, né? O seu Todo mundo tem. ponto cego, e todo mundo tem. E a hora que você falou isso, me lembrou, eu fiz hoje uma sessão de coaching, e foi a primeira sessão, e a pessoa, ela é gestora da área comercial, e o processo de coaching foi comprado pela empresa. Então, não foi ela que me procurou, foi a empresa que colocou. E eu conheço ela, porque eu já treino a empresa e tudo mais. E aí a gente começou o bate-papo, e ela chegou ali para mim, conversando comigo, falando dos números dela, tal, e eu perguntei, qual que é o seu propósito aqui na empresa? Ela, fazer com que as pessoas executem o plano. Qual que é o plano? Aí ela trouxe, me mostrou ali, é a meta, tal, tal, tal. E aí eu comecei a olhar, falei assim, aí estava escrito lá, meta do ano. Eu falei, tá, essa aqui é a meta do ano. Aí eu falei assim, mas qual que é a meta do mês? Qual que é a meta do trimestre? Aí ela, não, mas a gente fecha a meta pelo ano, nananã, nananã, e ela ainda não tem um ano na empresa, vai dar um ano. Falei, tá, como que você estudou? Você pegou os 4 últimos anos, você sabe, porque agora ela está sofrendo, porque o mês, né, ela não está conseguindo bater o mês. Eu falei assim, olha, mas o meu negócio, eu tenho uma sazonalidade Mas, em janeiro, fevereiro e março. Falei, é ruim, são meses mais ruins para mim, eu já sei disso, porque eu tenho esses números desde 2012. E no seu negócio? Aí ela olhou, ela falou, a meta deveria ser por mês? Eu falei, você pode ter a meta do ano, mas se você estuda o seu passado, você vai entender o quê? Você vai entender quais são os meses melhores, quais são os meses com baixa, né? E aí o mês que é melhor, por exemplo, vamos imaginar que o seu negócio é setembro. Então, o que que eu posso fazer? Posso fazer ações para potencializar. E a hora que eu comecei a falar isso para ela foi se abrindo, porque ela, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, né? Ela falou, meu, tá aqui, tá na minha mão, eu nunca tinha pensado nisso. E quando você trouxe essa questão do ponto cego, me lembrou dessa sessão, porque para ela ali, e aí ainda eu expliquei para ela que ela estava no processo do quê? Ela pegou um mês, que foi um mês muito bom, de setembro, e aí pegou janeiro, que foi um mês muito ruim. E, tipo, como ela tinha arrebentado em setembro, ela quer sempre puxar para setembro. Mas a gente não sabe se setembro é realmente o sim, bom ou sim. se foi uma coincidência, porque A não análise tem que estudou o ser, tem que cenário. ser, tem que ser anos atrás para saber qual que é a sazonalidade, qual que é o melhor mês, tá corretíssimo. Isso! E aí eu peguei e falei para ela assim: e aí o que está acontecendo? Porque eu até anotei na sua fala e tudo mais. Uma competência que ela tem, e que geralmente é a competência das pessoas que tomam decisões, é a autorresponsabilidade. Uhum. Só que a autorresponsabilidade, ela é uma benção, porque ela te coloca em movimento, ela te leva para frente. Mas ela, em excesso, ela vira autoexigência. E Uhum. aí ela entra como fator da autossabotagem, que é uma das coisas que eu mais lido hoje e ajudo os profissionais a entenderem. Porque como ela não tá, ela deu resultado e agora ela não está dando resultado, o que, que ela está fazendo? Se cobrando. E Uhum. aí, quando você falou assim que todo mundo tem seu ponto cego, e eu pude enxergar isso hoje no processo, trabalhando com ela ali, o quanto que é fundamental um processo de coaching muito bem estruturado para ajudar a gente a entender os nossos pontos cegos, né? Com A certeza. gente tem aí a nossa mentoria, né? A gente participa lá da mentoria e que serve para isso, para a gente se colocar nesse lugar e olhar que nós também, tanto como pessoa, como profissional, como dono de um negócio, nós também tem o ponto cego, porque às vezes a gente sozinho, porque mesmo que a gente se faça essa pergunta, né? O que é que eu não vi? Que é uma pergunta para mim super poderosa, porque às vezes quando a gente está na alta exigência, a gente vai olhar e falar assim:
Por que que eu não percebi as coisas? Que é uma pergunta que eu chamo de pergunta pobre. Não É, vai te ajudar, vai gerar mais culpa, mais com cobrança, certeza, com né? Mais certeza. medo, mais insegurança. Agora, o que é que eu deveria estar olhando? O que é que eu não estou É que eu não enxergando? olhei Vai ainda, né? colocar o que eu não olhei ainda. Vai olhar meu cérebro para procurar. Eu sempre falo que o cérebro é uma máquina de encontrar soluções. Se Com você der o certeza. comando certo, você vai encontrar. Mas o coaching também, né? Além da Sim, pergunta, potencializar com um bom processo de coaching o quanto que ajuda nisso daí. super, Eu não super. podia deixar de cortar essa que você levantou para mim, viu? E bom, Falar aqui da nossa é profissão, ponto, né? É ponto. é Igor, ponto. eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Não, tava só Você... concordando. Tava só concordando. Ah, Isso aí. legal. Bom, agora ainda falando um pouquinho de indecisão, Igor, vou começar com você. Vamos Como lá. você acha que a indecisão afeta a autoestima e a confiança das pessoas? Eu estava pensando muito num ponto próximo a isso. Talvez ele possa entrar aí. É, Quando você tem uma construção de raciocínio, né? Vamos nessa construção. Quando você tem uma indecisão, você demora a escolher entre A ou B, fazer ou não fazer, né? E você acaba perdendo oportunidades, né? Essas oportunidades, elas podem ou não ser oportunidades atreladas ao seu propósito, à sua missão, ao que você nasceu para fazer, para ser, enfim. No entanto, quando você perde oportunidades, tem uma coisa que acontece que aí sim pode puxar para essa sua pergunta. Ah, você fica no mesmo lugar, você fica estagnado, né? E a estagnação, ela, ela rouba legados, né? Porque o mundo continua. Eu não decido, o Jeff está decidindo, está fazendo as decisões dele. Damares está fazendo a delas, Dione está fazendo a dela. Eu não estou fazendo a minha. Todos vão progredindo e eu começo a me sentir estagnado, eu começo a me sentir para trás. E aí vem essas autocobranças de por que que eu não faço? Por que que ele consegue e eu não consigo? Aí eu começo a olhar para o outro ao invés de olhar para mim. E isso é só ladeira abaixo na sua autoconfiança, né? Você Uhum, começa a perder a autoconfiança. E, e assim, no meu raciocínio, quanto menos autoconfiança você tem, mais indeciso você fica. legal. Boa. E aí mais oportunidades você vai perder e mais para baixo você vai ficar. E aí por que que eu falei que a estagnação rouba legado? Porque tudo que você viveu para chegar até onde você chegou, você estagnou ali. Só que o mundo continua subindo aquela escada e você não subiu. Então, o que você fez, ele vai perdendo conotação, ele vai perdendo impacto diante do avanço de todo mundo. E aí, no final, você é aquela pessoa, você mesmo pode se cobrar disso, ou você pode ouvir outras pessoas falando disso, né? Poxa, tinha tanto potencial, não realizou o que veio realizar, né? A gente vê, eu acho que, já que é época de Copa do Mundo, né? Quantos jogadores não eram craques, não eram muito bons jogadores, só que aí você olha e fala assim, porra, tinha tudo para ser melhor do mundo, não foi, né? Tinha... E aí? Aí, ou seja, aquele legado que era suposto você ter, o que você tinha o potencial para ter, ele foi roubado na estagnação, que veio disso, da falta da pode ter vindo, né? Não, não necessariamente, mas pode ter vindo da autoconfiança, que veio da perda de oportunidades, que veio da indecisão, da ansiedade.
Isso que o Igor está trazendo, né, tudo isso daí vai construindo a identidade que a pessoa tem sobre si, né? Ela passa a ser uma É, pessoa indecisa. Tem gente que é. até, às vezes, chega ali no processo de coaching e tudo mais, falando, ai, eu sou muito indeciso. Até quem é muito indeciso, eu já tive situações de atender pessoas indecisas que demoraram uma vida para decidir se ia realmente fazer o processo de coaching, né? E e aí, a minha pergunta vai ser até a pergunta para fechar o nosso episódio. Imagina que você está com uma pessoa, né? Chegou aqui um coach para você e ele é indeciso. Qual vai ser a ferramenta que você vai trabalhar com ele para ajudar ele nessa indecisão? Igor, qual ferramenta de coaching você utilizaria com esse coaching indeciso? Eu acho que se por uma simples indecisão, se já tem a clareza de onde quer chegar e tal, eu usaria uma ferramenta de análise SWOT, vamos lá, SWOT. exatamente, de forças e Fraquezas. oportunidades e fraquezas e ameaças, né? Ok, boa. Dione, você? O que você utilizaria? Ah, eu acho que, dependendo do caso, eu utilizaria a matriz da decisão. Eu acho que essa foi uma das ferramentas que eu gostei muito, né? Que ela traz ali para você analisar todas as oportunidades que você tem, né? Todas as variáveis que você tem e o que para cada variável dessa faz parte no teu quebra-cabeça. Então, se está mais próximo do que você quer, se está dentro é, valor financeiro, de tempo, então vai analisar dentro das suas variáveis ali, né? Do seu leque é, de opções que você tem para decidir o que dá mais próximo daquilo que você quer para a sua vida. Legal. Eu não Excelente. conhecia como matriz Também de não. decisão, para mim é nova. Eu não Não, conhecia. a Angel passou no, acho que no PC. No No PC? PC? Não me Não, lembro dela também. Até anotei não, aqui não me para lembro também, não. olhar. É, Você eu também, explicando, também anotei. você explicando me traz, me remete a alguma coisa, mas eu não me lembro dela na íntegra. Uhum. Faz muito sentido, inclusive. Legal. Matriz de É, decisão, né? muito boa. Pô, Eu acho que quando eu fiz, eu não estava indecisa com alguma coisa. Eu vou voltar lá para fazer agora. Inclusive, eu E fiz com você, coach e Jeff? foi muito interessante, assim, porque você traz, ele tinha várias opções, ele queria ser vendedor, queria trabalhar CLT, queria não sei o quê. Então, a gente trouxe ali, olhando cada uma dessas oportunidades que ele tinha, qual era que faria mais sentido para ele, né? Em termos de tempo, em termos de financeiro, em termos de carreira, né? E você consegue fazer dar um parâmetro para ele bastante preciso ali do que, né? legal. Do que Leitura de gostei cenários, bastante. né? É. Massa. Bom, e você, Jeff? Eu estava pensando aqui agora e eu acho que todas as ferramentas quando a gente olha para o arsenal de segurança como um todo, né, sem pensar em outras ferramentas adicionais, de alguma forma elas ajudam na tomada de decisão, né, de alguma maneira. Se olhar para a clareza estruturada, né, ela ajuda a você decidir qual objetivo que você quer ir, né? Valores, a gente falou bastante aqui, para mim ela dá a base da tomada de decisão. A análise de perfil comportamental te traz uma série de informações ali, né, sobre o seu perfil para entender onde você vai colocar ou decidir colocar esforço para potencializar o que você tem para potencializar, né? A análise SWOT, como o Igor já comentou, né? Então, para mim, depende muito da etapa que o coach está e aí a ferramenta vai cair a ferramenta mais adequada para ajudar na tomada de decisão. Mas para mim, todas no arsenal, elas de alguma forma elas contribuem para uma tomada de decisão. Né? Que se a gente for avaliar na sessão de coaching, né? Sempre vê algum ponto que ele traz ali que ele precisa de um apoio para dar o próximo passo dele. Né? Então, para mim, Uhum. todas as ferramentas, de alguma forma,
elas ajudam na tomada de decisão, né? Para mim depende muito do caso, mas acho que Sim. num contexto geral, elas todas dão algum direcionamento para você tomar alguma decisão de alguma forma. Até porque Perdas no e final. ganhos também dá para Perdas e usar ganhos, também. com certeza Perdas e absoluta. Era a ganhos. minha, Dione, Ah, mas que era a sorry. minha ferramenta. Mas o que eu ia comentar era perdas e ganhos, e eu já utilizei bastante quando as pessoas estão indecisas, eu acho que é uma boa ferramenta. Até comigo eu já apliquei. Mas isso também que o Jeff trouxe é verdade, porque o próprio processo de coaching, como sempre no final de uma sessão a gente pergunta, né, qual que vai ser a sua ação para essa semana, né? Então a gente faz a pessoa entrar em movimento e o movimento é ação, ação é decisão, né? Então o Uhum. próprio processo Isso de aí. coaching vai ajudando aí as pessoas indecisas. Muito bem, gente. Gostei bastante do nosso bate-papo. Achei que valeu a pena. Mais uma vez o tempo passou e a gente nem percebeu. No próximo episódio, a gente vai falar sobre as competências de quem decide. Eu já dei aqui um spoiler que é a autorresponsabilidade, na minha visão. Aliás, para mim, né? Se a gente fizer um levantamento de pessoas de sucesso, todo mundo que tem sucesso tem autorresponsabilidade no talo, né? Para mim é uma das competências, né? Então, com certeza a gente vai falar dela. Mas eu quero Nossa. agradecer, pessoal, que nos acompanhou aqui nesse Podcast, esse segundo episódio da segunda temporada. E no próximo falaremos sobre as competências. Eu sou a Damares Alfredo, vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn e no YouTube como damares.alfredo. Jeff. Eu sou o Jeff Tolentino e vocês me encontram no Instagram com @Jeff_Tolentino, no LinkedIn, Jeff Tolentino, e também no meu site, jefftolentino.com.br. Muito bom. Igor? No Instagram, vocês me encontram como igorc.fernandes, com Z no final. E no LinkedIn eu sou Igor Fernandes. Muito bom. Dione? Vocês podem me encontrar no Instagram de Palmeira e no LinkedIn como Dione Palmeira. Muito bom. E o YouTube? No YouTube de Palmeira. Muito bom, muito bom. Gente, obrigada pela companhia de vocês, viu? Abraços, pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.